Bem, eu só tinha dito que nós vamos ter um breve bate-papo, que eu sou nutricionista, fundadora do Espaço Curumim, que é o meu consultório. Lá eu atendo essencialmente crianças, mas não atendo exclusivamente crianças, também recebo adultos, mas nesse meu espaço, sim, né, exclusivamente crianças. Mas, enfim, nosso assunto hoje é um pouco de essa postura de vida já não é mais encarada como um estilo de vida, mas uma postura de vida. E qual que é a sua diferença para o aspecto nutricional, né? Porque uma coisa é o veganismo, outra coisa é o vegetarianismo. Esses elementos e alguns outros que eu vou trazer aí hoje para vocês. Então, espero que a gente possa aproveitar bastante, né? Depois dos nossos probleminhas técnicos, esse momento especial para todos nós. Bem, entendendo melhor o que que é aí a base, né, do vegetarianismo para que a gente possa compreender o veganismo, então. Então, nós temos a alimentação onívora, em que inclui alimentos, fontes de plantas e animais, né? Isso daí é a alimentação comum aí da maior parte das pessoas. Nós temos também o termo flexitariano e o termo russitariano. Esses dois termos se remetem a pessoas que estão num processo gradual de reduzir o consumo. Então, são termos novos, né? Ou pelo menos mais recentes, não é algo amplamente difundido. Então, bem, então, entendendo melhor, né? Dentro do contexto do vegetarianismo, nós temos muitos títulos, nomenclaturas, e isso acaba confundindo um pouco quando a gente quer compreender, né? Então, o onívoro é aquele que se alimenta de derivados, né, e fontes animais, ou vegetais, ou as plantas. O flexitariano ou o reducitariano, eu coloquei aqui, né, junto aí do onívoro, porque ele também consome animais, também derivados animais, como leite, ovos, queijo, etc., mas ele está num processo de reduzir, né? Então, não tem um critério estabelecido sobre frequência de consumo para se encaixar aí nesse grupo. Basta você iniciar, né, a seu modo, né, no seu tempo esse, essa redução, e então já se enquadraria, né, nessa condição. O vegetariano, ele pode ser o ovo-lacto vegetariano, ou ele pode ser o vegetariano estrito. Então, o ovo-lacto vegetariano, ele consome ovo, consome leite e derivados, mas não consome a carne animal. Então, esse é o que comumente a gente conhece, né? Geralmente fala vegetariano, então a gente já pensa, come queijo, come leite, né? Bebe leite, come ovo, só não come a carne. Porém, o vegetariano estrito é esse que está ganhando esse espaço, esse destaque, né, no momento atual, que é quem retira totalmente, não só a carne, mas também os derivados, né? Então, o vegetariano mais comum, ele vai consumir o ovo, leite, etc., e o vegetariano estrito, não. Então, uma pessoa que se intitula como vegana, essa pessoa é um vegetariano estrito. Quando a gente fala vegetariano estrito, a gente se remete à alimentação da pessoa. Quando a gente fala vegano, aí a gente está falando sobre o modo de vida, porque não é só mais do aspecto da alimentação que a gente está tocando. Estamos tocando em uso de cosméticos, né? Uso de produtos de limpeza, vestuário, móveis, tudo aquilo em que esse indivíduo vai investir dinheiro, ele vai verificar, né? Se for um serviço ou se for um produto, se foi um produto ou um serviço testado que usou animais
no processo. Então, essa aí é uma diferença que nem todas as pessoas conhecem, mas que é realmente, né, o que acontece. Existe a classificação alimentar, que é o vegetariano estrito, e existe essa nomenclatura, né, que se refere ao modo de vida, né, uma postura de vida. E aí, motivos são inúmeros, né, para adotar essa postura de vida, né? Cada pessoa vai ter aí várias, é, várias justificativas para adotar um modo de vida assim. Não vou entrar nisso, né? O foco é a gente falar sobre alimentação mesmo, sobre os principais pontos, certo? Melhorou aí, pessoal? Melhorou? Ok, então vamos seguir. Aí eu trouxe para vocês o conceito mesmo do veganismo. Então, essa empresa The Vegan Society, perdão, uma ONG, né? Ela que iniciou, né, esse termo, tá? Então, vou ler aí para vocês. O veganismo é uma filosofia e um modo de vida que busca excluir tanto quanto possível e praticável, todas as formas de exploração e crueldade contra os animais, para alimentação, roupas ou qualquer outro propósito. E, por extensão, promove o desenvolvimento e o uso de alternativas sem animais para o benefício dos animais, humanos e do meio ambiente. Em termos dietéticos, denota a prática de dispensar todos os produtos derivados, total ou parcialmente, de animais. E essa parte em negrito, que eu trouxe em negrito, para ressaltar, né, que quando a gente fala de um modo de vida que, de certa maneira, traz, né, um conteúdo todo associado que é mais extremo, né? A gente até se bota numa posição de julgar, né? Ah, mas se é vegano, aí a gente passa a ser ali o fiscal do vegano. Mas, na verdade, essa pessoa tem os seus motivos de ter se tornado e muitas vezes está se encontrando num mundo em que não tem um incentivo a essa prática, né? Então, passa por muitos desafios, não só desafios do aspecto do consumo, né? Porque isso também existe, né? Para fazer toda essa revisão, será que essa empresa, né, testou em animais, não testou, né? Às vezes acaba cometendo ali uma falha nesse processo, mas também olhando pelo aspecto alimentar, essa questão do afeto, né? Então são pessoas que estão buscando de uma forma engajada, né? Uma mudança não só de alimentação, mas de vida, mas quando toca na alimentação, tentando refazer rotas, né, e caminhos de alimentos e de preparações que têm muito afeto, né, e que tinham animais, né? Então ficam fazendo esse esforço para se aproximar de uma alimentação nutritiva, saudável, dentro do possível, mas que remeta a esse aspecto emocional também. Então, trouxe mais como um lembrete, né, para todos nós, porque é muito fácil a gente, quando está do lado de fora, né, julgar cenários, né, minorias, etc. Mas às vezes para quem está dentro é difícil. E a própria nomenclatura, o próprio conceito inicial já traz como pode dizer, essa amplitude, né, tanto quanto possível e praticável. Bom, trouxe nesse slide no próximo alguns pontos principais sobre o assunto, quando a gente pensa na alimentação. Então, o primeiro deles, né? Todos são um pouco polêmicos. Veganos engordam porque comem mais carboidratos? Bem, o que que acontece, né? Qualquer estilo alimentar, né? Vou chamar assim, ele vai ter os seus extremos, né? Então, há quem se torne vegano. Eu estou chamando vegano, gente, para não chamar toda hora de vegetariano estrito, né? Mas vocês aí que passaram pela explicação já entenderam, né? Então, os veganos, e assim como qualquer outra pessoa que adere ao estilo alimentar,
pode acabar tendendo a um extremo. Então, não significa que a pessoa tem uma alimentação sem animais, né, à base de plantas, e que é uma alimentação saudável. Às vezes essa pessoa não está priorizando isso. Então, mais uma vez, né, o que tem a ver com o que eu estava trazendo no slide anterior. Muitas vezes é uma questão da gente abrir mão de um julgamento, né, de que é vegano e exclusivamente tem que ser saudável. Bom, deveria, assim como o onívoro, deveria buscar uma alimentação saudável, né? Mas isso é uma escolha individual, né? E aí, quando a gente faz um julgamento pontual, a gente acaba é, misturando as coisas, né? Porque uma coisa é o conceito em si do veganismo e outra coisa é o indivíduo que adere. Cada indivíduo vai ter a opção. Então, eu, como nutricionista, eu gosto muito de olhar com um olhar mais amplo, abrir essa boca do funil, assim, e pensar que qualquer pessoa pode ter uma alimentação mais equilibrada. Os veganos, eles podem acabar comendo mais carboidratos, sim, porque é uma alimentação, como, né, eu tenho construído desde o início, que está sendo construída, né, pode dizer, no mindset aí das pessoas, não é algo que a gente tem como comum, não é, né? Então, muitas vezes é preciso instrução, é preciso ajuda, né? É preciso de um acompanhamento profissional para que essa pessoa tenha clareza sobre quais escolhas fazer, né? E quais escolhas que vão privilegiar, né, um equilíbrio dos nutrientes. Porque a pessoa pode ser vegana comendo arroz, ketchup, batata frita e Coca-Cola, né? Mas realmente, aí vai estar comendo muito mais carboidratos e vai estar causando um prejuízo para a saúde. Mas não é por causa do veganismo, e sim porque está fazendo isso de uma maneira errada, né? E poderia estar fazendo a mesma coisa, inclusive nesse exemplo que eu usei, só que com um bife em cima, e também está trazendo um prejuízo para a saúde, né? Da mesma forma, assim. Então, tudo é equilíbrio, né? Tudo é uma busca por equilíbrio. Então, na verdade, não é sobre alimentação ser vegana ou não, e sim sobre como você faz isso, como você faz a sua alimentação onívora. Existem pessoas que comem de uma maneira completamente equivocada, mas que comem carne, né? Acabam exagerando, buscando extremos, né? E ninguém fala, é porque é onívoro. Mas se a pessoa é vegana, facilmente vai cair, né, nesse ponto de julgamento. Então, só queria trazer isso, né? A gente pode fazer essa escolha a partir do momento que a gente tem qualquer opção de alimentação. Veganos têm mais deficiência nutricional e por isso ficam fracos? Então, segue o mesmo raciocínio. E aqui o ponto que eu gostaria de ressaltar é que a carne animal, né, ela tem, mesmo que a gente compre um corte que não tenha muita gordura visível, a gordura, ela está entremeada no tecido da carne, né? E dentro do tecido da carne, não só a gordura, né? Enfim, os outros macronutrientes que tem, a proteína também, mas a gente tem depositado muito do que o animal comeu, né? Muito do que o animal foi medicado, né? Tudo está no tecido animal, né? Então, a gente tem um combo de nutrientes, né? Que o animal, ele é um acumulador dos nutrientes que ele consome via alimentação vegetal, né? Que geralmente o animal vai comer uma alimentação vegetal, ele é um acumulador, então o bife, ele é entendido ali como uma solução, né? Socialmente é difundido assim, que o bife é uma solução, porque ali tem ferro, tem proteína, e tem outros nutrientes essenciais que vão facilitar a vida do onívoro, né? Mas também tem outras coisas dentro desse bife, né? Como eu falei, uma quantidade altíssima de gordura entremeada no tecido que a gente não consegue tirar, né? Só cortando externamente, visualmente. Tem também a soja transgênica, né? Que esse animal provavelmente comeu ao longo da sua vida toda. E tem os medicamentos ali, em certa medida, tem um pouco disso tudo. Então,
É mais um contraponto, né? Bem, tiro a carne e eu tenho uma deficiência nutricional? Bem, depende do estilo de alimentação que você vai optar e como você vai viver isso, que é o ponto anterior que eu falei. Mas também a gente coloca essa carne animal e a gente também tem outros pontos a serem avaliados, né, do aspecto da alimentação onívora. E a gente tem equilibrado, né? A gente busca equilibrar isso quando a gente fala dos onívoros. As pessoas não ficam pensando nisso. Eu não sei vocês, mas eu nunca vi. Nossa, na carne é, tem a soja transgênica que o animal comeu. Nossa, nessa carne tem também o remédio que ele consumiu. As pessoas não estão se importando muito com isso, né? Então, na verdade, quando você retira a carne, é uma questão de compromisso pessoal, você buscar grupos alimentares, né, alimentos que vão fazer com que a sua alimentação permaneça boa e equilibrada, né? Da mesma forma que eu consumi a carne e assumi que nela também tem outras coisas além do que eu acho que é bom, é uma escolha também, né? Então não tem um lado, sabe? Não tem um lado. Depende de como você vai viver, tanto a sua alimentação onívora quanto a vegana. Próximo tópico. Veganos consomem menos proteínas? Sim. Então, esse sim. É, não é um mito, é verdade. E nós estamos numa sociedade que tem um consumo excessivo de proteínas, né? Então, é dito que após aquela ascensão, né, da indústria do cigarro e a queda dela, né, principalmente após o declínio, outra indústria cresceu, que foi a indústria da carne animal, né, e dos derivados animais. E veio para ficar, né? E tem feito aí gerações, né? Que são as gerações anteriores à nossa, com muitas respostas para todas as perguntas, né? Quando o assunto é alimentação. Tanto é que quando o assunto é alimentação infantil, né? Que não é nem o nosso tópico aí de hoje, é um absurdo, né? Uma criança que não come carne socialmente não é muito bem aceito, né? O que na nutrição nós temos derrubado, né, dia a dia. Sabemos que é possível sim, como eu falei e reforço, com compromisso, com responsabilidade, com variedade alimentar. Mas qual que é o ponto sobre consumir menos proteína? É que o consumo está exagerado, social, né, de todo mundo. Então, a gente tem essa lavagem cerebral e eu trago isso para a minha profissão, né, para os nutricionistas, essa coisa de empurrar proteína para todas as pessoas, sempre, o tempo todo. A proteína é um dos macronutrientes, que compõem a alimentação de um adulto, de um indivíduo, de uma criança, etc. Assim como a gente tem os carboidratos, né? Assim como a gente tem as gorduras, assim como a gente tem outros nutrientes, que não são tão relevantes assim no volume, mas que são muito importantes, né, na qualidade que exercem para o nosso corpo. E a gente está dando um enfoque muito grande para a proteína. A proteína, ela pode ser advinda de fontes vegetais também. Não é exclusivo que seja fonte animal. Se fosse assim, nós não sobreviveríamos sem consumir a carne animal, né? E nós sobrevivemos sem comer a carne animal. Estão aí os veganos para provar isso, né? Então, não é um nutriente que a gente encontra exclusivamente na carne animal, né? Então, esse é o ponto. E o outro é que nós temos um excesso de consumo social estimulado constantemente e que não só é estimulado, como é trazido de uma forma como se não tivesse uma outra opção, né? Então, o vegano ele vai consumir menos proteína, isso é verdade, mas ele não vai ter deficiência proteica, se fizer com responsabilidade, né? Com segurança, com acompanhamento. Ter deficiência proteica, mais uma vez, e reforço, vai ser uma escolha de responsabilidade alimentar, de compromisso com a sua própria alimentação. A pessoa inicia esse processo, se tem dúvida, vai precisar de um acompanhamento para esclarecer isso. E nesse acompanhamento, você consegue, hoje em dia, com o nível de tecnologia e instrução, né, que nós temos, quantificar, né, quanto de proteína vegetal, quais combinações vão ser feitas para que esse indivíduo tenha a conquista do seu objetivo, que é ter uma alimentação saudável e equilibrada.
pouquinho mais aí sobre o ferro, a vitamina B12, o cálcio e o ômega. Bem, vou começar falando sobre a vitamina B12, né? Que é o ponto mais polêmico, né, do veganismo. Essa vitamina, ela não é produzida pelo animal. Então, nem ela vem dos animais e nem nenhuma outra vem do animal. O animal, ele é um depositário, ele é um acumulador dos nutrientes. Então, o animal, ele come a planta que está com essa vitamina, né? Com essa bactéria que produz essa vitamina e ele acumula isso dentro dele, e isso está no tecido do animal também, porque ele acumulou, não porque ele produziu. Então, a vitamina B12, a gente não consegue mais é, absorver ela, porque a gente está num momento histórico extremamente esterilizado. Então, tudo é muito limpo, tudo é muito lavado, sem bactérias e tudo. Então, a gente precisaria dessas bactérias. E o animal, como se lambe, como come as coisas sem lavar, né? Come do chão, da terra. Então, ele tem contato. E nós não temos mais no momento histórico atual que nós estamos. Então, esse é o motivo da gente não conseguir obter essa vitamina através da nossa alimentação comum. Não é porque deixa eu ver qual seria outra justificativa. Porque não é natural que o ser humano pare de comer carne. Por isso que é da carne que tem a B12. Não é da carne, né? Isso daí é, como eu falei, o animal ele apenas deposita. Então, é porque a gente tem um modo de vida esterilizado. Então, não temos mais contato. Por isso que nós temos hoje suplementação para quem quiser, né, adotar uma alimentação dessa forma, não sofrer essa deficiência nutricional. Essa vitamina é a mais importante. Essa não tem como não suplementar, porque o nosso corpo não produz, a gente precisa obter através da alimentação, e então vai ser da suplementação, né, se o indivíduo for vegano. Agora, ferro, cálcio e ômega a gente consegue da alimentação. Trouxe quatro aí, né, mais essenciais. Mas a gente vai precisar, né, de uma avaliação nutricional, e bioquímica para que a gente saiba quais são os nutrientes que precisam, né, de um reforço maior ou não. Todo mundo precisa de acompanhamento médico e nutricional. Isso não é exclusivo dos veganos. Existe quem coma carne e tenha deficiência de ferro, de cálcio, de vitamina B12 e de ômega também. Porque tudo é sobre o que eu falei no início e vai continuar sendo. A minha escolha alimentar, é, o meu modo de me alimentar que vai definir, a oferta de nutrientes que eu vou estar dando para o meu corpo, para o meu intestino, para o meu cérebro, né? Particularmente eu, né? Durante toda a minha vida eu tive deficiência de ferro, mesmo comendo carne. Então, não é exclusivo dos veganos, né? Esse é o ponto principal. Mas sim, quando você deixa de consumir um alimento como a carne, né? Que ela tem uma oferta ali, é um fast food de nutrientes, você vai precisar, é, colocar outras coisas no lugar dessa carne, não como substituindo, né? Um alimento vai substituir o outro, não é isso, não é uma troca direta, mas sim uma variedade maior de alimentos vai me trazer um equilíbrio desses que a carne me trazia, né? De fast food ali, pronto, entrega, digamos assim, delivery, né? Então, é o rodízio alimentar que vai fazer com que o vegano tenha ferro, B12, cálcio. Outro exemplo aqui do leite, leite da vaca. A vaca produz o leite para alimentar o filhotinho dela, só que o filhotinho dela não é filhotinho, né? É um filhotão, né? Que vai ficar extremamente grande, pesado, que requer muito nutriente, né? E o ser humano tem uma proporção óssea de peso, né? E muito diferente de uma vaca, né? De uma vaca filhote, de um boi filhote, que são os bezerrinhos. Então, a vaca, por esse motivo, né, do seu filhote ter a proporção, a densidade, o tamanho que tem, ela
a sabedoria da natureza, da vida, de Deus, né, faz com que a vaca deposite, né, muito cálcio no seu leite, porque o filhote dela precisa de muito cálcio, né? Isso é a sabedoria da vida, da natureza. Só que o ser humano, quando a gente vai, né, estudar o leite da vaca e ver que tem muito cálcio, realmente tem muito cálcio. Mas é por essa finalidade. A finalidade original é o filhote, né? Então é por essa justificativa. Isso significa, então, que todos nós estamos, é, como eu posso dizer, fadados a consumir leite da vaca porque ele tem muito cálcio? Não, porque da mesma forma que a natureza tem essa sabedoria, né, e faz com que a vaca deposite tanto cálcio no leite que ela oferta para o filhote, a mesma natureza distribuiu o cálcio em outros alimentos de fonte vegetal para que o ser humano também possa obter. Inclusive aquelas pessoas, bebês e crianças que eu, inclusive, recebo muito em consultório que não podem, né, beber leite de vaca porque tem alergia, ou tem intolerância e tal. Então, de onde vai vir esse cálcio? De outros alimentos de fonte vegetal. Da mesma forma, o ômega e o ferro, né, virão de outros alimentos de fonte vegetal. Existe. Qual que é o nosso problema? A gente está mecanicamente reproduzindo um mesmo padrão alimentar. A gente come como a gente comia há 100 anos atrás, só que há 100 anos atrás tinha muito menos gente no planeta como tem hoje. Hoje tem mais animal para a gente comer do que gente. Mas mesmo assim tem muita gente e vai ter mais, né? Mas esse é um outro assunto, né? Nosso ponto é a alimentação. E dentro desse cenário, é importante que a gente saiba que a biodiversidade garante os nutrientes para o ser humano. Tem tudo. Só que a nossa alimentação é monótona e repetitiva. Todas as refeições têm um derivado animal, né? E aí a gente acaba entrando numa mesmice. A gente não varia a nossa salada. Salada é aquela coisa de sempre, alface, tomate, cenoura ralada, beterraba. A gente tem uma variedade muito grande de folhas, sobretudo onde a gente mora e vive, que é o Brasil. A gente tem muita variedade vegetal, muita variedade de fruta, de sementes, de castanhas, castanhas do cerrado, como a castanha de baru, né? Coisas nossas, da nossa terra. E a gente não explora isso, estou falando socialmente falando, né? Percentual é muito baixo. Eu acho que o movimento do veganismo, ele vem acrescentar muito para a sociedade, mesmo para quem continua comendo carne, porque ele traz uma bandeira de variedade, de rodízio alimentar ampla, que melhora a alimentação do onívoro, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar do movimento Segunda Sem Carne, mas às vezes é uma oportunidade, né, que os veganos têm, né, de chamar a atenção do onívoro para mostrar, olha, existem outras possibilidades, né? E isso tudo é muito, muito rico, porque a gente aprende algo que melhora a nossa própria alimentação, né? Bem, gente, comentei, né, com a Raquel, com o George, que eu tenho pouco tempo, que eu vou dar uma outra aula em seguida dessa aqui, nossa. Não vou conseguir estender muito. Então, esse slide aqui eu já falei um pouquinho, eu vou passar mais rapidamente nesses últimos para a gente poder encerrar. Então, chegando ao fim, falando um pouco sobre os custos. O que que nós temos hoje sobre quanto custa uma alimentação vegana, né? A gente tem um estereótipo aí de que é muito caro, né? Mas isso, quando chega na minha área, né, quando esbarra ali na nutrição, isso cai abaixo, por quê? Os industrializados veganos estão ganhando espaço no mercado de consumo. E os insumos, ainda são um desafio para esse empreendedor, né, que enfrenta uma indústria que já está, veterana, né, em, nessa produção, né, de derivados animais, etc. Então, esse empreendedor, ele não consegue ainda baixar o preço, porque ele não produz em larga escala, né, por N motivos, N motivos. Então, um industrializado vegano, né, um iogurte vegano, um queijo vegano, um leite vegano, ele vai ser mais caro do que um leite animal. Mas é um motivo muito mais
socioeconômico do que porque uma alimentação vegana é elitista e cara. Uma alimentação vegana não depende dos industrializados. Você pode comer arroz, feijão, salada, fruta, e ter um aporte de nutrientes, porque todos advêm dos vegetais, sem precisar de um industrializado vegano. Se quiser, às vezes para fazer ali uma gracinha, né, com sabor, com afeto, mas é dispensável. Então, o que que o vegano vai gastar é muito menos do que o onívoro gasta por causa do preço do quilo da carne, do frango, do peixe, né, e os derivados animais, né, o quilo do queijo, por exemplo. Então, é tudo uma questão de perspectiva. E esse julgamento geralmente vem de quem não é vegano. Porque quem é vegano sabe, ou busca saber, ou está, né, nesse processo de descobrir que não é dependente dos industrializados veganos. E para a gente encerrar, né, nosso breve bate-papo aí sobre o veganismo, é, todos precisam de um acompanhamento médico ou nutricional, né? A gente não pode usar um único fator para depositar todos os problemas da alimentação ou da saúde, né, desse indivíduo. Ah, tá tendo algum problema é porque é vegano, né? Recentemente, eu vi o caso de uma pessoa que estava tendo uma queda de cabelo muito expressiva e foi buscar ajuda, só que essa pessoa era vegana, né? E a justificativa de todos os médicos que estavam acompanhando é que era por causa da alimentação. Só que os exames dela não tinham uma alteração, nem de ferro, nem de B12, nem de ômega, nem de nada que justificasse essa queda de cabelo. E aí foi se identificar que foi uma queda causada pós-infecção da dengue, né? Então foram muitos médicos, né? E eu acompanhei de perto até descobrir que era causado pela dengue, né? Pós-dengue, pós-Covid, é muito comum ter um quadro aí de queda capilar intensa, né? Então, inclusive, um dos médicos receitou para essa paciente R$ 1.500 suplemento, manipulado, né? Para que fizesse uma reposição de nutrientes. Quando chegou o exame de sangue que eu vi, não tinha deficiência. Os nutrientes, ela ia fazer xixi desses suplementos, né? Ia tudo embora. Então, todo mundo precisa de acompanhamento médico, porque o onívoro pode ter deficiência de ferro. O onívoro pode estar tendo uma deficiência de B12, porque não está absorvendo bem, né? Então, não é exclusivo, tá bom? É um elemento que a gente precisa ter uma visão mais ampla para poder compreender melhor. Bem, gente, realmente estava preparada para um bate-papo rápido. Agradeço pela oportunidade e espero poder revê-los em outras ocasiões.